A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus e aqui também voltado para a Escola Bíblica Dominical. Temos também interpretação bíblica, né? E alguns assuntos aí. E nós aqui estamos falando de Escola Dominical e aqui é mais um vídeo para a aula da Escola Dominical. E aqui vai ser a aula da revista da Betel Conectar, a revista para jovens da editora Betel. Tá bom? E nós vamos passar essa ministração. Vai ficar na descrição desse vídeo, tá? O link para essa lição que está lá no nosso blog Clube da Teologia, tá bom? Blog Clube da Teologia e o nosso canal aqui também Clube da Teologia, tá? Eu sou o pastor Marcos André e faço os comentários aqui para essa lição, para poder auxiliar os professores. Você que é professor, vai ministrar a sua aula, aí tem no nosso canal aqui um apoio para você poder fazer a sua ministração, amém? Vamos então a esse vídeo aí, que é Frutificando em Família, é o tema da lição de número 10 da editora Betel Conectar, tá? Aí você pode acompanhar na revista lá e também acompanhar aqui o nosso áudio, né? O nosso vídeo aqui, para poder aprender mais e poder ensinar melhor, você que é professor. Você que é aluno, né, vai aprender aqui algo a mais aqui que a gente puder passar, tá bom? Então o tema da lição número 10 é Frutificando em Família. E o versículo aqui, versículo de 1 Timóteo 5:8, tá? Aí Paulo fala a Timóteo, né, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel, tá? Isso aqui é a orientação de Paulo, né, para Timóteo, e aqui a gente pega esses ensinamentos para nós hoje, tá bom? Vamos aí então, né, logo na introdução. Na introdução eu separei a parte que diz aí, ó: a família é uma instituição divina e ao mesmo tempo a célula máter da sociedade, tá? Então aqui a introdução ela já mostra pra gente qual é o caminho da aula aqui, né, no que vai direcionar. Então a ideia aqui, o foco dessa aula é você passar para os alunos, ou você que é aluno, você aprender que a importância da família, como proceder dentro da família, como você vai dar fruto dentro da casa, né, como um obreiro, né, dentro da sua família, ou você que é somente um servo de Cristo, né, não tem pretensões ao ministério, mas não se sabe a hora que Deus pode te chamar para uma obra, né? Mesmo você não sendo obreiro, você tem responsabilidade na família. E aqui a lição fala disso, né? Então nós separei já nessa lição essa parte que diz assim: a família é uma instituição divina e ao mesmo tempo a célula máter da sociedade. A ideia aqui é passar isso para os irmãos, né? Foi Deus quem criou a família, então ela é uma instituição divina. Ela foi a primeira instituição que foi criada, né? É a primeira instituição que foi criada, foi a família, tá bom? E aí a gente vai ver a importância que a família tem para Deus, né? Em toda a Bíblia a gente vai ver Deus ele fazendo menção à família. A promessa, quando ela é dada no ambiente familiar, né? Deus falou que nasceria da mulher um que pisaria a cabeça da serpente. E ali depois Deus vai falar a Abraão, fala que em Isaac serão abençoadas todas as famílias da terra, tá? Então a promessa a gente vê que é para a família. Quando Paulo está pregando lá, né, estava preso em Filipos lá com Silas, e eles louvando, Deus moveu o cárcere e abriu as prisões. A gente vai ver que ele vai dar uma palavra para o carcereiro de que Deus, que ele, se ele cresce no seu Jesus, seria salvo ele e a casa dele. Então a gente vai ver que a instituição família é muito importante para Deus, tá? E se para Deus é muito importante, para nós tem que ser também. Olha o que o texto está falando: se alguém não cuida da própria casa, é pior que o infiel. Ele é pior que o ímpio, né? Olha só a gravidade disso daqui, né? Então, continuando aí, no primeiro tópico, que é o tópico 1, o tema desse tópico é família como lugar de amparo. E aqui, nessa apresentação do tópico, tem algo interessante, fala assim, ó: o lar precisa ser um lugar sagrado, onde exista um ambiente que favoreça o crescimento e o amadurecimento.
né? Então a gente tem que, todos nós que somos servos de Cristo, temos que fazer com que a nossa casa seja um lugar de amparo, né? Um lugar de aconchego. Pelo menos os nossos membros da nossa família têm que se sentir bem na nossa casa, né? Você tem que chegar em casa, tem que se sentir bem. Todo mundo tem que pensar isso. Será que a minha casa é um lugar de refúgio, um lugar de amparo? Eu me sinto bem na minha casa? Então, você que é casado, e essa aula aqui é para jovens, você que é casado, tenta diminuir as discussões dentro do lar, as brigas, tá? Tenta diminuir todos esses problemas que você vai acontecer vai acontecer dentro da casa por diferença diferença entre o marido e a mulher, de procedimentos, né? Diferença de gêneros, como o pessoal fala, né? Então tenta diminuir isso daí para o seu lar não ser um local de guerra, né? Não ser um local de conflitos o tempo todo, tá? Vamos continuando aí. E lembrando, falei em guerra, lembrei aqui, né, irmãos? Vamos orar pelas famílias também lá da Ucrânia, né? Aonde estão passando por apertos lá terríveis por causa do conflito armado que está tendo lá, né? E também convido os irmãos a deixar o like aí no vídeo, né? Não falei, mas estou falando agora. Deixar o seu like aí nesse vídeo aí, já faz aí para ajudar o compartilhamento, tá bom? E se inscrever no canal, né? No primeiro tópico aí, no primeiro subtópico, né, 1.1, o tema é nutrindo a emoção dos filhos. E aqui separei essa parte que diz aqui, ó, mesmo estando dentro do útero, ele consegue receber o carinho dos pais. Por isso é importante que durante a gestação os pais acariciem a barriga e conversem com a criança em formação. Essa dica aqui, isso é muito interessante, né? Muito legal. Porque já foi comprovado pela ciência que o feto ele sente as emoções, né? Então, durante a gestação, os pais podem dar atenção também pro feto, né? Ele vai movimentar, ele vai sentir que ele vai sentir uma interação com ele ali. Isso é muito importante. Aquela criança já vai nascer, já é convidada a interagir no ambiente familiar. Olha que coisa legal, né? Aí aqui, eu separei uma parte muito interessante que o comentarista colocou, que é muito legal, ó. É nossa função nutrir os filhos, não somente dando presente, mas principalmente estando presente, tá? Isso aqui fala de um investimento, né? Da sua presença em casa, tá? Você dar tempo de qualidade para os seus filhos, né? O que é o tempo de qualidade? É você não fazer assim, dar uma passadinha ali, ficar um pouquinho com as crianças, né? Somente para cumprir um requisito ali, porque a esposa não pode, aí você vai e fica, né? E aquilo ali você não dá atenção devida. O tempo de qualidade é diferente. O tempo de qualidade você fica, você brinca com eles, você compartilha. Se já forem grandinhos, você assiste um filme, né? Conversa, ouve eles falar. Então isso aí é tempo de qualidade, tá bom? Muito legal isso daqui. No 1.2, o tema é firmando os valores éticos. E aqui o comentarista fala sobre a ordem lá que Deus deu lá no Pentateuco, né? Vamos ler sobre isso aqui, ó. Vemos no Pentateuco, a parte que eu separei. Vemos que no Pentateuco a recomendação era instruir ensinamentos acerca do verdadeiro Deus. E isto deveria ser em todo o tempo, quando os membros que compõem a família estivessem assentados em casa, né, andando pelo caminho. Isso aí está lá em Deuteronômio 6, né? Deuteronômio 6, 7. Ali, Deus ele dá uma ordenança para as famílias. Aquilo é para as famílias. Que que aquilo que eles aprenderam de Deus, a lei, que eles ensinassem aos filhos. E aqui é quando que é para ensinar? Assentado em casa, andando, né? Por que Deus dá essa ordem? É porque a família, que não havia na época escolas. A única forma de uma criança aprender era dentro de casa.
aprender acerca de Deus era dentro do lar, não havia escolas. Depois criou-se o discipulado, né? Ali com os profetas, né? Com a chamada escola de profetas. Então eles aprenderam o discipulado ali, e mais para frente, quando vem a sinagoga, vai surgir as primeiras escolas, que são as sinagogas. Mas a responsabilidade de ensinar sobre Deus dentro do lar não acabou. É o melhor ensinamento que fica para a vida inteira, é o ensinamento, né, que começa dentro de casa, né? Então isso aqui era uma ordenança de Deus que nós temos que cumprir até hoje. Aqui no final desse tópico, o comentarista faz um negócio, faz um alerta, né? As crianças sempre estão aprendendo. A pergunta é, o quê? Né? Porque hoje em dia muitos pais criam contas de rede social para filhos, que às vezes sem estar na idade, né? Deixam eles ficarem com smartphone o tempo todo, vendo vídeos do YouTube, tá? Aí não há uma fiscalização, não sabe o que eles estão vendo, e hoje em dia tem um monte de porcaria, né? Um monte de porcaria no YouTube, tá? Que para aqueles que não sabem usar, a pessoa vai se encher daquilo ali, até a criança mesmo. Daqui a pouco teu filho está falando palavrão na sua casa, você não sabe por quê? Porque está aprendendo na rede social, está aprendendo na internet, está aprendendo no YouTube, né? Daqui a pouco ele vai estar sendo mal criado contigo, respondendo os avós, respondendo os parentes, aí você, por quê? Está aprendendo na rede social. Porque os pais não são presentes. Se os pais não forem presentes, a rede social vai estar presente, os amiguinhos de escola vai estar presente, e aí, né, todo tipo de ensinamento vai entrar na cabeça dessa criança, tá? Bom, então, continuando, né, após esse alerta aí, continuando no 2, o tema do tópico 2 é um ministério chamado família. Aqui, um ministério chamado família. O tópico 2, subtópico 2.1, o tema é um lugar de perdão. E aqui está falando da família, dentro do lar. Ó, a família é um lugar onde desenvolvemos relacionamentos saudáveis, porém é inevitável que aconteça um desentendimento e pessoas se firam emocionalmente. Ele está falando algo verdadeiro. É inevitável que dentro de uma casa aconteça de haver discussões, brigas, e que emocionalmente um membro da família se fira com o outro. Tanto o cônjuge um com o outro, o cônjuge com os filhos, filho com o outro filho, irmãos, né? E aí as pessoas podem se ferir emocionalmente. Mas a ideia aqui é que a gente coloque em prática, e isso aí tem que começar dentro da nossa casa para que aconteça na igreja. A gente coloca em casa o perdão, né? A prática do perdão. Aqui ele chama de arte de perdoar, né? É importantíssimo que haja isso dentro das nossas casas, né? Porque senão a gente vai estar o tempo todo em rixa, em briga, aí fica aqueles parentes de mal, uma coisa que eu não aceito, eu acho errado. Eu peço que você, meu irmão, que está aprendendo aqui com a gente, não aceite isso na sua casa. Não existe esse negócio de parente ficar de mal. Irmãos, família, membro da família ficar de mal, que isso? A gente não pode aceitar isso na igreja, muito menos dentro do nosso lar. Então, se há um problema entre você e seu filho, não, se aproxime, peça perdão, né? Peça perdão, pratique, ensine ele isso. Pela prática ele vai aprender, tá bom? Continuando então, aqui separei a parte que diz aí também, a Escritura diz que quando depender de nós, devemos ter paz com todos. Isso é um texto de Romanos 12, 18, né? Quando depender de nós, devemos ter paz com todos. Obviamente o apóstolo Paulo está falando aqui para pessoas, né? Para os descrentes, né? Você que é servo de Cristo deve ter paz com todos, no que depender de você, né? De você ter paz com todos. Se a gente, a ideia é que é muito simples, né? Se a gente tem que praticar isso com o descrente, muito mais devemos praticar com a nossa família, tá? Muito mais. Então, se depender de você, que haja paz na sua casa. Começou a discussão, começou a ficar um pouco, né, acalorada a discussão, você cessa, para,
Eu vejo isso aqui na minha família também. A gente também discute como toda família, mas eu vejo, às vezes eu percebo, eu vejo que minha esposa às vezes se cala, né? Eu vejo que um filho meu às vezes se cala, fica quieto, né? Por quê? Porque eles não querem levar a discussão para um nível mais acalorado, porque sabem que alguém vai se ferir. Eles aprenderam isso, né? Graças a Deus que nós soubemos ensinar isso. E cada irmão, você que está ao alcance da nossa voz aí, tem que aprender, saber praticar isso dentro da sua casa, tá? Então, jovens aí que vai ser, né, futuros pais e mães, né? Alguns já jovens hoje, né, de repente está se casando aí, já está em via de noivados aí, tem que aprender isso daqui, porque isso, você vai ter que colocar em prática isso aqui na sua casa. Amém? O 2.2, o tema é exercendo o culto em família. Aqui é importante, né? Fala de culto doméstico, né? Porque a igreja não pode ser somente lá no templo. A igreja tem que ser também na nossa casa. A sua casa tem que ser uma igreja, né? Aqui em casa a gente tem a prática do culto semanal aqui, é um momento devocional. A gente nem chama de culto, a gente chama de momento devocional, um momento de oração. Você pode fazer isso na sua casa. Procure praticar isso. Tire um dia da semana. Não, esse aqui é o dia do nosso devocional. Aí faz uma oração, um membro da família canta um louvor, outro membro puxa uma palavra, né? Não precisa ser longo, pode ser um período curto, pode ser 30 minutos, pode ser 40 minutos, não precisa ser um culto extenso, 2 horas, 1h30, não. Pode ser simples, rápido, mas que vai criar um ambiente do seu lar também como um ambiente de adoração, um ambiente de devoção. Isso é importante, né? Aqui, ó, separei a parte que nesse subtópico, a parte que diz assim, ó: infelizmente, a vida pós-moderna consome o nosso tempo de forma que nos esquecemos muitas vezes de viver momentos em família, né? Então, o que acontece? Ele consome o nosso tempo, que às vezes a gente não tem tempo para dar atenção à família e muito menos para fazer um devocional dentro da nossa casa. Esse que é o problema. A vida pós-moderna conduz a isso. Então você que é pai, você que é mãe, você deve gerenciar o tempo, né? Remir o tempo, gerenciar, administrar o teu tempo. Você tem que separar tal dia a gente vai fazer a oração, tal dia a gente vai fazer tal horário aqui, a gente vai fazer o nosso devocional, né? Então você separa o teu tempo para você não marcar nada naquele horário ali, para você não fazer nada naquele horário. Se você precisar marcar alguma coisa, né, que seja indispensável, você pode flexibilizar aquele horário para outro, né? Outro horário, mas que de maneira que haja naquela semana sempre um período de devoção, né? Comece isso na sua casa. Você que é pai, que é mãe, mas estou com um problema, meu filho não gosta, não sei o quê. Aí você, né, tem que exercer uma autoridade no seu lar, tá? Tem que participar, mas aí já está grande. Vamos supor que o seu filho já está grande, ou então tem lares que tem filhos de outros casamentos, né? Assim, de outro casamento. Então às vezes você tem uma dificuldade para equacionar isso. Aí você vai fazer o quê? Faz o culto a si mesmo, com quem estiver disposto a fazer. Porque aos poucos você vai puxando os outros, né? Continuando então, no tópico 3, educando para a vida, é o tema desse tópico. E aqui eu falo com os irmãos o seguinte: se tiver alguma dúvida sobre o que eu estou falando aqui nos vídeos, né? Se você tiver com alguma dúvida, pode me chamar no meu WhatsApp aí, tá bom? Eu vou deixar a chave Pix aí, que é o meu telefone do WhatsApp. Então você pode falar aí comigo pelo WhatsApp, tá? Pastor Marcos, eu não entendi muito bem ali o que o senhor comentou, eu explico, eu converso melhor ali contigo, mando o áudio, tá bom? Vou mandar um áudio falando, explicando, fique à vontade, tá? Deus abençoe você. Bom, continuando então no tópico 3, o tema é educando para a vida. No primeiro subtópico aí, quer dizer, no subtópico 3.1, o título é Conservando a Fé. Aqui separei a parte que diz assim, ó: a base cristã de Timóteo o ajudou a enfrentar as intempéries da vida e os desafios ministeriais. Aqui, nesse subtópico, está falando, Paulo falando como que Timóteo cresceu aos pés do Senhor ali pela família, né? Foi ensinado dentro da família os conceitos da palavra de Deus, as escrituras. É provável que a avó dele, Loide, ele não tivesse
não tivesse ainda, não fosse cristã, né? Porque talvez na época não tinha ainda a mensagem do Evangelho, mas ela conhecia as Escrituras, né? Ela conhecia o judaísmo, então ela ensinou, né, a mãe de Timóteo, Eunice, e elas ensinaram Timóteo, né, nos caminhos da fé. E aí Timóteo ele aprendeu, teve uma base familiar. É isso aí que está falando, né? Ele teve uma base familiar. Então o tópico está alertando, um alerta interessante aqui, ó, no final, ó. Mais do que excelentes profissionais, nossos filhos precisam ser pessoas que tenham compromisso com Deus. Então, o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos é essa fé, né? É a fé. A gente pode chegar, deve ensinar isso a eles. Então, desde criança, eles têm que aprender dentro da nossa casa, né, a ter fé, a desenvolver isso, a desenvolver o conhecimento de Deus dentro da nossa casa. Tá? Esse é o maior legado. Então, hoje em dia, o alerta aqui é esse. Muitos pais se preocupam em uma faculdade para os filhos, se preocupam em fazer deles excelentes profissionais, que eles possam ganhar dinheiro, ter uma vida de sucesso. Todo mundo está preocupado com isso. Mas a lição aqui está falando que o mais importante que isso ainda é a gente deixar um legado de fé para eles. Tá? Puxar eles na fé. Amém? No 3.2, o título é Sendo um Vaso para a Honra. Tá? E aqui, esse aqui separei essa parte que diz assim, ó: quando entendemos que os filhos são herança do Senhor, né, conforme Salmos, né, investimos mais tempo com eles, né, para que sejam vasos de honra para toda boa obra. Ele está falando aqui o seguinte: quando a gente realmente entende que eles são herança de Deus, né, que eles vão além do que onde nós não fomos, né? O texto ele é interessante, fala sobre isso, o texto de Salmo, né? Então, quando a gente entende que os filhos são herança de Deus, a gente passa a investir mais tempo neles. E isso aqui é investimento, não é tempo gasto, é tempo investido, porque eles vão levar nosso nome, né? Os filhos vão levar o bom nome da família. Então, o tempo que você gastar com ele não é tempo perdido, é tempo de investimento. E aí você passa a investir tempo com ele, não tempo qualquer, né? Tempo de qualidade. Você vai saber dar atenção, você vai ter, né? Isso aí é importante, porque os filhos eles vão fazer coisas às vezes que a gente não pode fazer na obra, tá? E como que eles vão fazer isso? Se a gente hoje investir neles, se a gente investir neles hoje, eles vão estar aptos no futuro para fazer isso. Amém? Bom, continuando então, né? Vamos para a conclusão nossa. E a conclusão diz assim, ó: a família foi instituída por Deus para propagação não somente da espécie, mas também a transmissão das verdades divinas e de seus valores. Olha que conclusão brilhante, né? A família ela foi instituída por Deus não apenas para perpetuação, né, da espécie, não apenas para propagar, né, a espécie, mas também para desenvolver, também para aqui, ó, também para transmissão das verdades divinas e seus valores, tá? Isso aí é importante. Você vai ver que se a gente só raciocinar com o que está lá em Gênesis, né, somente, né, crescer e multiplicar, se a gente raciocinar só com isso, a gente vai ter um entendimento fraco do o propósito da família, porque depois a gente vai ver Deus orientando como cuidar da família, como a família deve proceder, e aí a gente vai começar a entender que o propósito da família não é somente aquele inicial lá de Gênesis. O propósito da família vai muito mais além. A gente ensinar, né, transmitir as verdades divinas para os nossos filhos. Amém? E assim a gente vai passando de pai para filho. E essa é a melhor pregação, irmão. A melhor pregação. A pregação do exemplo, a pregação dentro de casa, a pregação para os parentes, para os filhos, para a família. Amém? Que Deus abençoe você. Lembrando que eu vou deixar aí o link para essa aula que está lá no nosso blog, o Clube da Teologia. Vou deixar também um link para você adquirir o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus, livro à venda aí em todas as livrarias do país, tá? Faz aí lá, deixa um comentário, você que já leu o livro, deixa um comentário lá
tá bom? Ajuda a divulgar o nosso trabalho. E também vou deixar também quem quiser contribuir para esse ministério, tá? Vou deixar aí também a nossa chave Pix, né? Para você quiser fazer alguma cooperação, fique à vontade. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe você e uma boa aula a todos.